Queridos, queria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 1. Livro de Mateus, capítulo 1. Queria ler com vocês essa palavra. Mateus, capítulo 1, versículo 18. Versículo 18, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo... Deixa eu ver se eu estou em Mateus. Isto. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo, mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso se aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e darás à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a qual pôs o nome de Jesus. Curva a sua cabeça, vamos ter uma palavra de oração. Meu Pai, eu te peço que Tu nos dê a Sua palavra nessa noite, que seja uma noite de bênção, de edificação, de transformação, e que o Senhor possa tocar as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. A palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje é o coração do Pai nos corações dos pais. O coração do Pai nos corações dos pais. Quando a gente escuta pregações, principalmente quando nós vamos escutar pregações a respeito dos servos de Deus da Bíblia, eu lembro quando eu não pregava tanto assim, quando eu não pregava tanto assim na igreja, eu ficava muito... Era me colocado uma espécie de alvo inalcançável. Ser como Abraão, ser como Davi, ser como Jeremias, como os demais apóstolos. Parecia que quando os irmãos iriam dar exemplo desses servos de Deus, eles estavam num patamar quase que de impossibilidade de ser iguais. Depois o tempo foi passando, eu fui lendo a Bíblia e fui descobrindo que não. Os homens de Deus eram homens de família disfuncionais. Quase que na maioria dos homens de Deus, principalmente do Velho Testamento, porque ali a gente percebe mais a história deles, né? No Novo Testamento a gente não tem uma pessoa que a gente acompanha como a história dele desde o nascimento, os filhos que nasceram, por exemplo, como Abraão, que nós conhecemos Abraão durante uma caminhada de muitos anos da vida de Abraão, mas pelo menos a gente acompanha assim a trajetória da vida de Abraão, dos seus 70, 75 anos até 100 e poucos anos. A gente vai acompanhando a vida de Abraão. Então a gente pode perceber muitos detalhes da vida pessoal de Abraão, como também de Davi. A gente vê Davi um garoto, e a gente vê a trajetória de Davi até ele se transformar num rei, até ele morrer. A gente acompanha o trajeto da vida de Davi e de tantos outros homens de Deus, como Jacó, Isaac e tantos servos de Deus. No Novo Testamento não é assim. O Novo Testamento não nos apresenta a biografia de homens, dos servos de Deus, como o João, por exemplo. Nós não sabemos se João era casado, o apóstolo João era casado, se não era, se ele teve filho, se não teve, se ele tinha esposa, se não teve, como era o casamento dele. Nós não sabemos onde ele morou, com quem ele... A gente não sabe muitas coisas da vida familiar dos apóstolos. Pouco.
talvez a gente sabe um pouquinho de Pedro, que era casado, né? Porque Jesus curou a sogra dele. No mínimo ele já foi casado. E, enfim, a gente não tem tantos detalhes da vida pessoal desses homens. Mas quando nós olhamos para a vida daqueles que estão estampados nas Sagradas Escrituras, em se falando de família, o que nós percebemos? Que eles possuíam uma família e que tinha desafios familiares, tanto quanto nós temos também. É um desafio viver em família, não só a nossa família, mas também a família de Abraão, por exemplo. Nós temos muitos problemas encontrados na família de Abraão, como nós temos em Davi. Olha, se eu fosse descortinar aqui o problema de Davi como um pai, nós nunca mais iríamos cantar. Eu quero cantar como o rei Davi, eu quero adorar como o rei Davi, porque a gente fala, não, se tudo que eu não quero ser é como Davi. Porque Davi foi um péssimo pai. E então nós temos famílias disfuncionais na Bíblia. Não só as nossas famílias. Hoje é o Dia dos Pais. Para muitos, um dia muito feliz, um dia muito alegre, em que os filhos comemorou com seu pai, foi jantar, foi almoçar com seu pai, tem uma vida tão bonita com o seu pai com seus filhos, mas as histórias são diferentes de cada um de nós. Se a gente fosse perguntar aqui a história familiar sobre os pais, não só os pais, nós como pais que estamos aqui, dos nossos pequenininhos, mas o nosso pai, o meu pai, o pai do Renato, o pai do Júlio, o pai do Ronaldo, o pai do Leandro, né? O pai de cada um de nós, o nosso histórico familiar, o pai do nosso pai. Então a gente percebe que as histórias, elas não são assim tão lindas como a gente vê no Instagram. As histórias não são bonitas. Para muitas pessoas hoje foi um dia muito duro, porque talvez há alguns meses os filhos tiveram que sepultar os seus pais. Ou pais que estão sozinhos, sem ter o seu filho que os abandonou, que sumiu, não sabe onde eles estão passando dificuldade em algum lugar nesse canto desse mundo, ou estão vivendo vidas completamente diferentes daquilo que é bom para a vida do filho ou para a vida do pai. Pais que talvez têm problema com embriaguez, pai que talvez tem problema com prostituição, pai que talvez está com problema financeiro, com depressão, vivendo talvez no hospital. Enfim, talvez não é o nosso caso aqui, mas nós sabemos que quando nós reunimos um povo, tem muita gente, talvez numa plateia, num auditório, num templo, em algum lugar, ali estão pessoas com vidas distintas, com histórias distintas, familiares. E pai, e mãe, irmãos, amigos, essas pessoas que nós damos um nome diferente, né? Meu nome é Robson, mas eu sou irmão, sou primo, sou filho, sou pai, sou marido, sou sobrinho, sou funcionário, sou colega, eu sou muita coisa em mim mesmo, em uma só pessoa. Eu significo alguma coisa para alguém, seja coisa boa, seja coisa ruim. A gente significa, e é para significar. Um pai, embora a gente vê testemunhos de mulheres que perderam seus maridos e os seus filhos ainda tão novinhos, que aquela criança não conheceu o seu pai, aquela mulher nunca mais casou, e ela teve que se aventurar na vida para ser tudo em casa. E aí, às vezes, como eu vi hoje, um filho dizendo, eu quero homenagear a minha mãe, porque a minha mãe foi o meu pai. Quando eu ouvi isso, eu falei assim, por muito tempo eu achei legal isso, achei bonito. E é bonito. Porque quando um dos pares não estão ali, ou a mãe, ou o pai, ou um pai, alguém da família sai de cena, aquela família tem que se superar. Quando um filho
se vai da família, morre, ou some, ou desaparece, ou ele é raptado, alguma coisa acontece com aquele filho, e uma pessoa daquela família some, desaparece, não está mais, aquela família precisa superar isso, se reinventar, encontrar lugar de consolo e de sobrevivência. E um filho não pode ser substituído por outros filhos. Um pai não é substituído por uma boa mãe. Um pai não é substituído por uma mãe excelente. As perdas que se tem, as perdas que alguém carrega em algum lugar escondido dentro de si, que ele é incapaz de perceber, apenas um profissional poderia indicar essa perda que a ausência da figura do pai lhe causa, ou da figura da mãe, mas hoje é dia do pai. Não é sem motivo que Deus fez o pai e a mãe. Você, pai, não é substituído por ninguém. Ainda que você tenha tido um excelente vovô, um excelente tio, um excelente amigo, que lhe foi como uma figura masculina na sua vida. Mesmo assim, a figura do pai, da mãe, do filho, é insubstituível. E é tão tremendo que Jó, Deus deu em dobro tudo na vida dele, menos os filhos. Porque filho não substitui um outro filho. Eu queria falar com você hoje sobre isso. Sobre o coração do nosso Pai Celestial. De Deus, o nosso Pai. No coração dos pais. Isso que o pastor Renato disse aqui, da necessidade de o pai expressar o coração de Deus para os seus filhos. Então, o coração do pai nos corações dos filhos. Jesus, o tempo todo, ele está buscando mostrar o pai para os discípulos. O tempo todo. Ele ensina uma oração e essa oração é conhecida como oração ao Pai Nosso. O tempo todo ali no no Sermão da Montanha, Jesus estava dizendo assim: não se preocupe com o dia de amanhã, não se preocupe com comer, beber, vestir, morar, com o seu futuro, porque ele não fala assim, porque Deus o Todo-Poderoso sabe, ele diz, porque o vosso Pai. Filipe fala assim para Jesus: mostra-nos o Pai. Eu ia até colocar esse tema na minha ministração hoje. Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mostra-nos o Pai e isso nos basta. E é isso mesmo. O Pai nos basta. Tudo que a gente precisa na vida familiar é de famílias ajustadas, famílias saudáveis. Buscar ter uma família saudável. Buscar ter relacionamentos saudáveis. Isso os apóstolos nos ensinaram em suas cartas, como nós lemos aqui. O dever da esposa, da mãe, do pai, do filho. A Bíblia está cheia, recheada de ensinamentos de como é que nós devemos lidar com os nossos pais. O pai é tão importante. Quem pode dizer a palavra pai? Pai. De vez em quando o meu filho vai me chamar e fala, lá no WhatsApp da vida, Eu falei, cara, meu nome não é não, bicho. Meu nome é pai. De vez em quando a Ana Clara, né? Robson. Eu falei, não, Robson não. Zé, né? E aí, Zé, não responde. De vez em quando ele fala, eu não respondo, eu não chamo eu sou pai, cara, pai. Eu conheci 3 pais. O meu pai celestial, o meu pai biológico e eu, como pai. Eu sei o que é ser pai. Eu sei o que é ser pai porque se tem uma maneira como eu me relaciono com Deus, é nessa relação paternal. Eu enxergo Deus como pai. Eu me relaciono com Deus como meu pai. A minha espiritualidade é baseada em família.
Eu vejo a Bíblia em família. Eu olho a Bíblia, eu vejo que é um livro de família. Desde o início, é sobre família. É um casal que Deus colocou no jardim. E deu a ele uma missão de expandir a família. É um irmão que mata outro irmão. É um pai amaldiçoando um filho porque o filho lhe descobre a nudez. É Deus chamando Abraão para que é uma família e promete filho. E diz que através dele ele ia abençoar todas as famílias da terra. Então a Bíblia é um livro de família. A fé é uma relação em que a gente chama o outro de irmão. É a reunião familiar, nós somos uma família. E nesse sentido, vamos ver algumas coisas sobre o coração do pai nos pais. E eu queria pegar o exemplo de dois pais, porque eu vejo que esses dois pais, de todos os que eu conheço na Bíblia, esses dois pais foram os pais que mais mostrou o coração do Pai Celestial. José é um desses. Como nós aprendemos hoje de manhã, um homem humilde e que nós não escutamos muito. Acho que não tem, né? Acho que José não fala no texto. Não tem, assim, uma palavra longa de José. Mas é um homem espetacular. É um pai maravilhoso, José. E também o coração do pai, do filho, daquele filho, o pai daquela parábola do filho pródigo. Aquele pai de 2 filhos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, eu queria que você me ajudasse. Quem aqui conhece a parábola Quem não conhece a parábola do filho pródigo, levanta a mão. Quem não conhece? Então, vou falar. O que é a parábola do filho pródigo? Está lá em Lucas 15. A parábola do filho pródigo. Jesus conta uma parábola que tinha um pai, que tinha 2 filhos. E um dos filhos disse assim: pai, me dê a herança, me dê a minha parte da minha herança que me cabe. E o pai pegou toda a herança e dividiu para os 2 filhos. O filho mais jovem pegou a parte que lhe coube e fugiu para uma terra distante, para longe. E tendo vivido dissolutamente, perdeu tudo o que tinha, porque veio uma grande crise naquela terra, e ele perdeu tudo o que tinha. E ele perdeu, de acordo com a Bíblia, ele perdeu tudo o que tinha com as meretrizes, numa vida realmente muito suja. E aquele homem conheceu a escassez de maneira tão profunda, tão intensa, que ele começou a trabalhar com porcos. E isso para um judeu é o cúmulo do absurdo, irmão. É igual você que torce para o Goiás, trabalhar lá no Vila Nova, é demais. Então, esse homem foi fazer isso. Ele foi trabalhar com porcos e mais ainda, ele conheceu a miséria de maneira tão intensa que ele desejou comer a comida que os porcos comiam. Depois de tanto tempo naquela miséria, ele cai em si. Ele lembra que na casa do seu pai tinha abundância de pães. E ele disse assim: eu vou ter com o meu pai. E chegando lá eu vou dizer: pai, pequei contra o céu perante ti. Eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. O Senhor nem precisa me reconhecer como pai, mas como um empregado teu. E quando o filho está vindo de longe, o pai o vê. E o pai o abraça. E o pai o beija. E o filho fala: olha, eu não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai não dá moral para aquilo e já manda trazer roupas limpas, sapatos, sandálias. Tudo isso tem significado. E põe-lhe um anel no dedo, dizendo que ele agora de novo é da família. E recebe aquele filho e chama todo mundo para fazer uma grande festa. E a festa está ali, né, como diz um amigo, bombando, né? Está aquela festança toda. E o irmão do filho pródigo, que é um bom garoto, ele fica sabendo por um dos empregados fofoqueiros que estava ali, que o pai dele tinha matado o melhor cabrito para receber aquele homem que perdeu todo o dinheiro da família. Uma parte do dinheiro da família. Aquele menino voltou para casa, não sei quanto tempo depois. E aquele filho, bom filho, chega para o seu pai e diz: pai,
Que negócio é esse? Eu trabalho para você há tanto tempo, nunca transgredi um mandamento teu. Estou aqui ralando com você, trabalhando com você. E esse teu filho perdeu tudo na esbórnia, na bagunceira. E você matou para ele o melhor cabrito. Eu nunca pude matar um cabrito, um cordeirinho aqui, para me alegrar com os meus amigos. O pai disse: filho, era misto eu me alegrar, porque esse teu irmão estava perdido e foi encontrado. Estava morto e reviveu. E outra coisa, filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. E acaba a história. Esse é o pai. Viu, Leandro? Contei só para você, Leandro. Só você levantou a mão. Então, irmãos, esses dois pais. O que eu aprendo com esses dois pais? Primeiro, que todo pai, como Deus é pai de todos e de cada um. Vamos dizer isso? E de cada um. Deus é o pai de todos e de cada um. Queria pedir para o Lucas me ajudar. Já estou indo para o final, Lucas. Deus é o pai de todos e de cada um. Deus não é um pai por atacado. Deus não tem filhos assim por atacado. Alguns pais dos nossos pais tinham muitos filhos, né? Quem aqui conhece família que tem 10 irmãos? Olha aí, né? Família de 10 irmãos. Antigamente os nossos pais não tinham televisão. Era assim todo ano, né? Era 15 filhos, 12 filhos, 10 filhos. Eu acho que o pai ia assim na loja, comprava aqueles panos chita, né? Que tinha. Mandava cortar aquele pano, faz aí camisa. E todo mundo andava com as camisas tudo igual, aquelas calças tergalzona, aquelas bocas de sino, aquele sapatão grandão. Era assim. Meu pai tinha muitos irmãos. Né? Eu acho que a dificuldade de saber quem é o nome de cada um. Né? Se fosse eu, talvez. Né? É o José Antônio, José Cláudio, José Fernando, José Firmino, José Cláudio. É igual Maria Clara, Maria Isabel, Maria... Para economizar, né? Porque fala Maria, todo mundo levanta a mão. José, todo mundo, né? Então, Deus imaginou, em termos de criação, nós somos hoje quase 8 bilhões de seres humanos. Em se falando de criação, todo ser humano veio de Deus. Não tem um que não veio de Deus. Mas Deus não é Deus assim por atacado. A Bíblia diz que lá no céu Deus vai nos dar um novo nome. Não é todo mundo que vai chamar o mesmo nome. Sabe, nome distingue. Um bom pai, um pai segundo o coração de Deus, é um pai de todos. Tem 3 filhos, é pai de 3 filhos, mas é um pai de cada um. Deus não é o mesmo pai para mim, como é pai para você. Porque eu tenho necessidades, carências, dificuldades, angústias, desafios que você não tem. Eu tenho um jeito de ver a vida, o mundo, as coisas, que não é o mesmo jeito de você. Deus não dá o mesmo remédio para você que Ele dá para mim. O jeito que Deus tratou Abraão não foi o jeito que Ele tratou Jacó, não foi o mesmo jeito que Ele tratou José, não foi o mesmo jeito que Ele tratou Isabel, Maria, cada um. Um pai, segundo o coração de Deus, e nós precisamos aprender com o nosso Pai Celestial, que Ele é um pai de todos, mas Ele é pai de cada um. Sabe, não dá para me relacionar com Lucas e a Ana Clara. Eu preciso me relacionar com Lucas e eu preciso me relacionar com a Ana Clara. Alguma vez uma pessoa me perguntou assim: Rafael, você ama os seus filhos igual? Eu falei: não, porque os meus filhos não são iguais. Eu amo diferente, loucamente, cada um. Não tem jeito de amar igualzinho. Deus não ama todo mundo igualzinho. Deus não lida com cada um igualzinho. Deus não tem uma palavra para todo mundo assim no geral. Tem. Claro que tem.
Mas o jeito de Deus aplicar essa palavra é o testificar do Espírito Santo no coração de cada pessoa. Sabe, é tão importante para um pai se relacionar com cada filho. Estar com cada filho. Eu gostava muitas vezes de fazer mais isso, né? Procuro fazer até hoje, mas eu procurava fazer isso mais, assim, quando eu chegava em casa, nem que seja 5 minutinhos para cada um. Não todo dia. Vou dar 5 minutos aqui para o Lucas, agora 5 minutos para a Ana Clara. Não, mas eu sabia na minha consciência que o Lucas precisava do pai dele. O pai do Lucas não é o mesmo. A Ana Clara falou isso hoje na mesa lá que a gente estava comendo. E eu nem tinha falado para ela sobre isso. Eu falei, olha que coisa interessante. Ela disse, de certa, não com essa linguagem que eu vou dizer agora, mas nesse sentido, ela diz, a mãe do Lucas não é a mesma minha mãe. Meu pai, o pai do Lucas não é o mesmo pai para mim. E nunca serei. Porque o Lucas é diferente da Ana Clara. E o Lucas busca um pai em mim e traz para fora um pai que a Ana Clara nunca vai conseguir. E a Ana Clara puxa para ela um pai que o Lucas nunca vai ter. Porque eu sou o pai do Lucas. Eu sou o pai da Ana Clara. É o mesmo homem, mas o jeito de amar, de cuidar e de ser é pessoal. Tão importante isso. Você ter um pai. Você tem um pai, você é um pai. Eu aprendo isso com Jesus. Deus não é um pai assim. O pai de 2 filhos. Aquele homem tinha 2 filhos. Um filho que precisava ser acolhido na sua miséria, no seu fracasso. E um filho que precisava ser direcionado. Era o mesmo pai com atitudes diferentes para cada filho diferente. Ele tinha um jeito de lidar com a necessidade que aquele filho lhe trouxe. E ao mesmo tempo ele foi lidar com aquele outro filho que trouxe uma outra necessidade tão diferente. Nós olhamos para esses 2 filhos tão diferentes, com destinos tão diferentes, com necessidades tão diferentes, com perfil tão diferente, com carências tão diferentes. Mas o coração do nosso Deus, que é Pai, Ele sabe lidar com esse filho aqui, que o outro não entende. Como é que o meu pai pode agir com aquele menino daquele jeito? Não é assim que a gente faz. A gente pensa que Deus deve agir com as pessoas do jeito que a gente vê as pessoas. Eu já disse isso muitas vezes na minha igreja, na igreja, com os irmãos, na vida de igreja que eu vivo. Eu falei assim, eu não posso disciplinar, aconselhar, falar com aquela ovelha com os seus olhos. Porque eu estou olhando com um olhar de pastor. E você não. O coração de cada pai precisa aprender com o coração de Deus, que apesar de tantos filhos que tem, cada filho precisa ter o seu pai. Cada filho precisa ter o seu próprio pai. Cada filho tem que ter o privilégio de um pai que lhe entende. Um pai que lhe compreenda. Um pai que o desmistifica. Um pai que lhe está ali. É um desafio ser pai. Pai é uma questão que a gente aprende a ser. Pai é uma missão que a gente aceita ter. Ser pai é maravilhoso. Eu disse para o Lucas hoje, eu falei, meu filho, você vai ser pai não no dia que a sua esposa ficar grávida. Pelo menos a minha experiência foi assim. Eu me tornei pai o dia que eu vi aqueles olhos esbugalhados da Ana Clara. Um olhão enorme. Quando eu vi aquela menininha, cabelinho enroladinho, pretinha, eu peguei aquela coisinha no colo, todo cheio de umas massas brancas, não sei o que é aquilo, né, enrolada nela assim. Eu peguei aquela menina, o meu mundo mudou. Agora o meu mundo estava colorido, o meu mundo era outro universo. Eu queria voltar na hora da refeição do almoço para eu ver a Ana Clara.
Eu andava com a Ana Clara e engateando, eu andava com um travesseirinho do lado assim, ó, com medo dela cair. Minha mãe ia pegar, eu já ficava olhando. A minha filha, minha boneca, minha mocinha. Eu fiz poesias para ela, canções para ela. O Lucas também. Só isso pro Lucas. Sabe, irmãos, Ana Clara, um coração do pai, uma menina, uma criança, um filho, não imagina o amor que um pai tem. Eu falei para o Lucas hoje assim: Lucas, esposa a gente substitui, marido também, filho não, filha não. A Ana Clara é minha bonequinha, mas você explode o meu coração. Ana Clara possui o meu interior e o Lucas me arrebata. Eu não sei o que é mais forte, se é uma tempestade ou uma rosa que nasce dentro de mim, uma flor que nasce no nosso coração quando a gente é pai. A gente quer beijar, a gente quer cheirar. O barulho, o choro da criança não nos incomoda. É o nosso bebê, é o nosso filho. Não importa se ele tem 30, 40, 50 anos. É o nosso filho. Sabe outra coisa que eu aprendo com esses homens de Deus, esses dois pais aqui? Penúltimo lugar. Jesus, quando é apresentado para os pais, ou quando Deus vai falar para os pais, José e Maria, a respeito do filho Jesus, ele fala assim para Maria: ó, o que de ti será gerado. Maria tem uma palavra, a mãe gera, o pai recebe. Nenhum pai aqui gera o filho que tem. Mas todos os pais aqui só poderão ser pai se receber os filhos gerados. Nenhum pai aqui gera o filho que tem. Mas todo pai, para ser pai, precisa receber o filho gerado. Precisa receber o filho que Deus dá. E sabe que é impressionante, eu acho, nesse texto? É que o anjo fala assim para José: o bebê que está no ventre da tua mulher não é teu. É do Espírito de Deus. Rapaz, isso foi tão bom para meu coração hoje, quando eu fui pensar nisso. Aliás, ontem, quando eu fui pensar nisso. Quando Deus fala assim, que o homem mais importante que nasceu nesse mundo foi Jesus. Que o pai dele não era legítimo, era um padrasto. O pai de Jesus era um padrasto. Não era legítimo. Ele diz assim: o menino que está dentro do ventre é do Espírito Santo. Mas o que é um pai? Um pai é aquele que recebe todos os filhos que o Pai Celestial lhe dá. Esse é um dom do Pai, não é da mãe. Essa capacidade e esse milagre de receber dentro dele o que não estava dentro dele. Para permitir que Deus coloque no coração dele alguém que não saiu do seu ventre. Enquanto um filho sai do ventre da mãe, um filho precisa entrar no coração do pai. É por isso que Zacarias disse, Malaquias disse, parece, não estou me enganado se é Malaquias, disse que Deus converteria o coração do pai aos seus filhos e o coração dos filhos ao seu pai. A história da vida das pessoas,
Quantos casamentos que precisam, que as pessoas estão se reinventando, buscando restaurar uma vida que foi destruída, e que vem uma mulher com 2 filhos, com um outro homem que tem mais 3 filhos ou 1 filho, e eles agora vão se tornar uma família. A dificuldade que é agora é que esse José não pode ser, esse Jesus não pode nascer de uma mulher casada, sem marido, e esse menino nascer com uma mãe sem pai. É terrível, é trágico, quando há uma pessoa ocupando o lugar de pai, rejeitando o filho que Deus deu. Porque o coração de Deus é um coração que recebe. José assume o filho que não era dele, mas José se fez pai de Jesus. Está escrito em Lucas 3:23. Queria colocar aí para vocês. Lucas 3:23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar seu ministério. Era como se cuidava. O quê? Filho de José. Lindo isso. Filho de José. Filho de José. Ah, quem dera cada filho que não tem o seu pai, ou que agora precisa, nessa família, que precisa se ajustar, encontrar nessa mãe, que não é aquela que gerou, e nesse pai, que não é aquele que não é natural dele, mas que o coração é aberto para recebê-lo como filho. Existem tantas famílias que precisam se reinventarem assim, e que precisa de um coração de pai, como é o coração de José, que recebe a Jesus como seu filho. E sabe o que é, irmãos? Eu queria colocar essa frase aí para você, a próxima frase que eu coloquei aqui, para você pensar. Para sempre, José será o único homem que Deus homem o chamou de pai. Para sempre, José será o único homem que o Deus homem o chamou de pai. Jesus chamou 2 pessoas de pai, o Pai Celestial e José. A homens como Abraão, Deus deu uma missão de iniciar um caminho, e ele foi o pai da fé. A homens como Moisés, Deus lhe deu um povo. A homens como Davi, Deus o fez dele e deu a ele uma missão de ser rei. Mas um único homem, esse único homem, Deus deu a ele a missão de ser o pai do Filho de Deus, a quem Jesus lhe chamava pai. Isso é espetacular. O que é receber uma missão para criar um filho para Deus? O que é receber de Deus uma missão de criar e educar um filho para Deus? É ensinar a missão, encaminhar e receber, e não tirar o filho da missão que Deus deu a ele. E é muito difícil isso, viu, irmãos? Porque nós queremos o melhor para os nossos filhos e não a missão que Deus deu para os nossos filhos. E às vezes a missão que Deus deu para o filho da gente não é uma missão assim que traz dinheiro, recursos. Porque na nossa cabeça capitalista tudo tem a ver com dinheiro, e para Deus tudo tem a ver com propósito. E não com dinheiro, tem a ver com propósito. Terceiro e último. Um pai que recebeu o coração do nosso Pai Celestial é um pai presente. Eu dividi essa palavra presente em 2 realidades. É um pai presente, como nós aprendemos de manhã, mas é um pai que é presente, que é uma dádiva, que é um dom para aquele filho. Primeiro eu queria falar para você sobre um pai presente. Olha aqui para mim, irmãos.
O que é ser um pai de um filho que é melhor do que a gente? Como ser um pai de alguém que é melhor do que a gente? Tem mais cultura do que a gente. Tem um caráter melhor do que o nosso. Tem uma atitude na vida que ele teve mais êxito do que o nosso. Como é ser um José que é pecador, ser pai e cuidar de um filho perfeito? De ser pai de um homem perfeito, de uma criança perfeita, de um adolescente perfeito, de um jovem perfeito, de um homem perfeito, que não erra, que não peca. Como é viver uma vida de pecador ao lado de um santo? E José tinha essa responsabilidade de ser um pai de alguém que era melhor do que ele. Esse pai que não vai competir com ele. Esse pai que vai entender a sua limitação e o potencial do seu filho. Um pai, como é o coração do nosso pai, é um coração que recebe e que é presente na vida do filho que tem. Porque receber Jesus como um filho é receber uma missão que destruiria toda a vida de José. José vai ter que relativizar toda a sua vida por causa daquele menino. E não é assim que a gente faz? Para que o nosso filho esteja bem, para que o nosso filho seja encaminhado, a gente faz de tudo. Mas o desafio também é de ser um pai presente para esse filho pródigo, para esse filho ruim, para esse filho mau, para esse filho ingrato, para esse filho que em determinado tempo o pai era a pior pessoa. Como é ser um pai presente na vida de alguém que olha para o seu próprio pai e o vê como uma das piores pessoas para a vida dele? E nós sabemos, irmãos, que isso está na vida. A vida é assim. A vida é assim. De pais que precisam lidar com os filhos e ser presente na vida dos filhos, nas suas angústias, nas suas fraquezas, nos seus pecados, nas suas debilidades. Tem uma mãe aqui, na nossa comunidade, ela impacta a minha vida. Ela não vem todos os domingos, mas ela machuca a minha vida, o meu coração. Uma mulher que é mãe de dois filhos que morre aos poucos. Aos poucos. E hoje ela, a filha, uma das filhas, para comer tem que ter uma coisa injetada nela. Porque ela não pode comer, ela engasga com a comida e ela pode morrer. Uma moça jovem. E ela precisa viver a vida, toda a vida dela, para cuidar dessa criança. Talvez uma criança que tem deficiência. Talvez uma filha que casou ruim tem que voltar para casa. E esse pai tem que cuidar da filha, tem que cuidar do genro, tem que cuidar do outro, tem que partir tudo, tem que dividir tudo que tem. Às vezes o filho não entende o pai e fala contra o pai lhe dá uma direção e o filho não entende e é bruto com o pai não fala, então vai embora dessa casa. O pai de alguma maneira suporta e chora e sofre e suporta o filho que tem. Foi esse o coração desse pai que perdeu esse filho pródigo. Foi embora, machucou o coração dele. Lembro de uma história de um pai que o filho, como esse filho pródigo, aprontou com o pai. Foi o pior filho que poderia ser. Ele foi embora e mandou uma carta, depois de muito tempo, esse filho arrependido. É uma paráfrase do filho pródigo. E ele escreve uma carta para o pai, aliás, ele manda uma mensagem, um recado para o pai. Fala para o meu pai que se ele me perdoar, um trem vai passar na porta da nossa fazenda. E se ele de fato me receber, peça para ele colocar um lenço branco lá na porteira da nossa casa. É interessante que depois, quando o filho está vindo de longe, aquela expectativa, será que eu vou ver o lencinho branco?
E quando ele começa, ele levanta os olhos procurando a fazenda. Ele vê toda a cerca, tudo, as árvores ali, com seus lençóis brancos. Porque não importa a dor que o filho lhe causou, é insuficiente para matar o amor que tem dentro do coração de um pai. Um pai que suporta a fraqueza do filho. Um pai que suporta as fraquezas do filho. Nossa filha Ana Clara, eu não lembro que idade ela tinha. Foi um dos anos negros, difíceis da Ana Clara. Ana Clara começou a se envolver com pesquisa ali de coisas, eu não lembro agora a palavra, mas ela começou a pesquisar sobre sobre execuções, e foi pesquisando. E eu não sei o que entrou no coração da Ana Clara. Ana Clara começou a vestir roupa preta, calça de moletom, blusa de moletom, não importa, podia estar o calor que tinha, a Ana Clara estava com aquele cabelo escuro, pálida, de moletom. Onde a gente ia era moletom, a roupa que a gente comprava era moletom. E teve um dia que a minha esposa entrou no quarto dela. O quarto da Ana Clara era tudo fechado, janela fechada. Ela tinha um quadro que ela colocava lá umas letras, umas palavras, que eu não sei onde que ela inventava aquelas palavras, que eu não sei se ela inventava aquelas letras, de onde que eram aquelas letras, mas nomes horrorosos. Estou contando isso porque eu perguntei para ela se eu podia contar. E palavras horrorosas. Ela tinha um diário. A mãe dela, não sei como, não me lembro agora, mas quando nós descobrimos foi mais ou menos assim. Pelo menos do que eu lembro, eu não sou muito bom de memória. Ana Clara, a Fabiana viu esse caderninho, esse diário da Ana Clara, e ela ficou horrorizada, ela ficou perplexa, ela ficou espantada, ela me procurou, e nós começamos o nosso dilema com a Ana Clara. E nós começamos a perceber que a Ana Clara estava com as pernas todas cortadas, cortando as suas pernas profundamente, às vezes bebendo seu próprio sangue, não alimentava, não conversava com ninguém, no quarto dela. E a gente orou, e a gente não falou com a igreja, não falou com a família, não falou nem para o Lucas, só eu e a Fabiana. E essa mulher minha começou a guerrear por essa menina. Entrava no quarto, molhava aquele quarto tudinho com óleo, e orava, expulsava, e guerreava, e chorava, e clamava. E a Ana Clara, de vez em quando a gente tinha que buscar ela lá na escola, porque ela estava muito fraquinha, ela não comia, sangrava muito. Nós fomos fazer um casamento, a Ana Clara fez um corte tão profundo na perna, tão profundo. Nós fomos no psicólogo, o psicólogo começou a tratar, depois ela chamou a minha esposa e disse: olha, a sua filha está num grau tão grave que ela pode matar você, pode matar seu pai dela, pode matar o irmão, pode se suicidar. A Ana Clara está num nível que nem eu posso cuidar. Eu lhes aconselho um psiquiatra. Sabe o que a gente fazia? A gente ficou presente. E nós tomamos uma decisão. A Ana Clara arrumou 2 amigos imaginários que a punia quando ela não fazia o que esses amigos imaginários falavam para ela. E nós nunca falamos: isso é o Satanás, isso é o diabo. A gente não fez isso. A gente acolheu, a gente ficou perto. Nós não sabemos como fazer, nós não aprendemos num livro como é que é ser pai, nas dificuldades que se nos apresenta. A gente não sabe como que é. Mas a gente orou e a gente conversava, e o evangelho no nosso coração foi a nossa saída. O jeito de entender Deus, de compreender a Deus, de amar a Deus, de ver como é o amor de Deus pelos seus filhos que estão em crises, em pecados, em caminhos escuros. E nós fomos agir com a nossa filha desse jeito. Com o chão do evangelho, com os ensinamentos do evangelho, na prática da nossa vida.
Muitas vezes terminava a reunião, eu pegava minha filha, punha dentro do carro, eu falava, minha filha, vamos dar uma volta com o papai. Eu não falava nada, eu deixava ela falar. De vez em quando ela falava e começava a contar as histórias. Eu entrava dentro das histórias dela, tentando entender. Ela falava coisa com coisa, eu não entendia as coisas, mas eu entrei na vida dela, no mundo dela, no universo dela. E a minha esposa orando. E a minha esposa chorando, e a minha esposa buscando. Até que um dia eu fui no psiquiatra, nós três, eu, a Fabiana e a Ana Clara. Nós fomos no psiquiatra, ele passou um remédio para a Ana Clara, depois acabou o remédio, voltamos lá novamente, eu sentei um pouquinho mais atrás, a Fabiana conduzindo ali aquela relação ali, aquela consulta, e eu vi a Ana Clara, inconscientemente ou não, conduzindo aquela situação. Manobrando aquela situação. Depois fui eu e a Ana Clara sozinha e eu percebi a mesma coisa. E um dia eu entrei vindo do trabalho num sábado, depois de eu não sei quanto tempo, meu bem, que foi a nossa luta com a nossa filha. 3 anos. 3 anos, irmão. Só eu, a Fabiana e a Ana Clara. Parecia que era um mundo sem volta. Como nós sofremos naqueles dias. Como nós sofremos naqueles dias. Porque eu não queria desnudar a minha filha na frente de ninguém, nem da minha família, nem ninguém soube, até o dia que a própria Ana Clara deu testemunho dela. E nós, ali pertinho, de vez em quando, a minha esposa falava assim, o que nós fizemos de errado? Eu falei, nós não fizemos nada de errado. Nós somos pais presentes, nós somos amorosos com os nossos filhos, nós estamos aqui sempre. Nós não somos religiosos que impõem religião garganta abaixo deles. Eu perguntava para ela, filha, você tem sentimentos? Você tem paixão por uma mulher, por um homem? Você já foi abusada por alguém? Você foi estuprada? Você tem desejos? Aconteceu alguma coisa com você? Filha, olha aqui para o papai. Se você fez a pior coisa dessa vida, mesmo a mais nojenta, a mais terrível, eu vou estar com você, filha. Eu vou estar com você, minha filha. Não, pai, não aconteceu nada, está tudo bem. E fomos vivendo, andando. Às vezes eu pegava ela assim, minha filha, vamos ali, aonde? Vamos ali comigo, entra no carro. Nós dávamos uma volta na praça. Ela não tinha fôlego para andar, muito fraquinha. Dava uma voltinha pequenininha. Ela começava... Ana Clara é muito silenciosa, mas quando ela acha o assunto dela, ela vira uma tagarela. E ela ia falando, Renato, das coisas, desse amigo imaginário, dessa coisa, da vida dela. E era uma coisa absurda que eu não entendia nada. Num sábado, eu lembrei do Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Eu peguei a palavra prazer na lei do Senhor. E eu lembro que eu cheguei na minha casa, era sábado, mais ou menos meio-dia. Ana Clara estava no quarto escuro, debaixo das cobertas, com a sua roupa escura, com a sua face pálida, fraquinha, do mesmo jeitinho, o quadro lá com as suas loucuras escritas. Eu entrei no quarto dela, ela sempre foi um doce para comigo, nunca me tratou mal. Entrei no quarto dela, eu falo, filha, você pode ler para mim o Salmo 1? Ela disse, posso. Ela leu o Salmo 1, eu falei assim, filha, tá vendo esse homem aqui? Isso é impossível de acontecer, filha, no coração de um homem, ter prazer na lei do Senhor e meditar nessa lei de dia e de noite, se ele não teve uma experiência que mudou ele por dentro. Ter prazer na lei do Senhor é um milagre do novo nascimento, minha filha. E lembra o dia que você pediu para ser batizada e disse que você entendeu o Evangelho e o papai te batizou? Filha, quando eu olho para você, eu não vejo essa menina que tem prazer na lei do Senhor. Eu olho no quadro aqui, eu não vejo a expressão de alguém que tem prazer na lei do Senhor, tem prazer em Deus. Eu olho para você, eu vejo que você é uma pessoa que não tem prazer em Deus.
E do jeito que você está caminhando, Ana Clara, o próximo passo são drogas mais fortes. É sexo alucinado, é bebida, é suicídio, é assassinato. É um abismo chamando outro abismo de maneira que eu não vou conseguir te tirar. Olha, eu e a sua mãe vivemos sem você durante uma vida. Se você se matar, filha, eu e a sua mãe vamos ter que buscar um psicólogo, um psiquiatra, buscar ajuda na igreja para a gente se refazer, mas a gente vai se refazer. Porque a gente não pode viver sem Deus, a gente pode viver sem você. Sem Deus a gente não pode viver, mas sem você a gente consegue se arrumar na vida e sobreviver de um jeito. Sem Deus eu não posso. Até aqui, Ana Clara, eu posso ir com você. Daqui para lá, para frente de hoje, eu não posso ir mais. Eu não vou mais esconder nada cortante mais aqui na nossa casa. Nenhuma lâmina, nenhuma gilete, nenhuma faca vai ficar exposto. Se você se matar, você se matará. A não ser, minha filha, que hoje, depois que o papai sair desse quarto, você busca um fogo incandescente que reacenda o seu coração de volta para Deus e torne a viver. Não há mais nada que se possa fazer, porque o seu problema não é doença, seu problema não é diabo, seu problema é a sua relação com seu Pai Celestial, com seu Deus. Um fogo tem que nascer dentro de você. Uma vida, o Espírito de Deus revisitar você novamente. Eu não sairia desse quarto. Pode ser a última palavra, o último conselho que você consegue me ouvir, minha filha. Lembra quando nós fizemos uma aliança que a gente fica surdo? Então, tomara que você me escute hoje, minha filha. Porque se você não me ouvir, minha filha, a sua vida e a nossa vida vai ser uma tragédia, porque não há mais nada que se possa fazer. Eu não vou te levar no psicólogo, eu não vou te levar no psiquiatra, eu não vou fazer mais nada, porque você não precisa disso. O conselho que eu te dou, que eu vou sair do seu quarto agora, não saia daqui, até que Deus te visite de uma maneira que te torne trazer você de volta para a vida. Eu lembro que a minha esposa estava arrumando a casa, eu saí daquele quarto, eu lembro um pouquinho da minha esposa querer entrar, e eu disse, deixa ela. Eu fiquei com muito medo da minha filha fazer uma loucura. Ela tinha uma idade muito pequena para entender essa gravidade. Mas eu agi assim. Ela fechou a porta, ficou ali alguns minutos, algum tempo, eu não sei agora quanto tempo foi. Eu só sei que eu vi ela passando, um vulto passando, entrou no banheiro, ficou no banheiro um tempo. Ela saiu do banheiro, entrou novamente no quarto, trocou de roupa, vestiu roupas normais, as suas pernas expostas, roupas normais, coloridas. Penteou o cabelo, lavou o rosto, limpou o quarto, arrumou a cama, apagou ali aquelas coisas dos quadros, abriu a janela, voltou para a cozinha, a mãe dela estava fazendo comida, ela ficou do lado da mãe dela, conversando coisas da escola, coisas da vida dela, que ela não fazia isso há muitos anos. Eu olhei e assustei, fiz de conta que estava tudo normal, mas dentro de mim, e eu penso que dentro do coração da minha esposa também, a gente pode dizer de uma certa maneira, essa minha filha estava morta e reviveu, estava perdida e foi achada, porque teve na família um pai e uma mãe que assumiu a sua função de pai. E que foi lá nas profundezas do inferno, conviver lá naquele lugar, com seu filho, sem acusá-la, sem de alguma maneira trazer uma palavra que a espantasse. Porque eu sabia que a única pessoa que poderia estar com ela, amigavelmente, sem acusação, e amá-la como só Deus pudesse amar, era eu e aquela mulher ali. E nós a abraçamos. E parecia que nós ligamos a Ana Clara na tomada, como se fosse assim, ó, pá! Estava morta e não foi aos poucos. Foi naquela hora. E a Ana Clara, depois de alguns dias, ela falou assim, pai, eu queria falar o que Deus fez comigo. Eu falei, tem certeza, minha filha? Tenho. E nós fizemos uma reunião na segunda-feira lá na igreja.
A confissão da filha do pastor. Foi mais gente na igreja do que vai aos domingos. Foi na segunda-feira. Encheu. Fiquei até, uau, fazer isso todo domingo agora. Minha filha sentou ali, pegou o microfone. Eu nunca vi na minha vida uma palavra como foi a palavra daquela garotinha. Ela não usou o evangeliquez. Ela usou umas palavras que eu nunca ouvi na minha vida. Falar do amor de Deus e de como Deus tocou no coração dela. Como que um fogo entrasse dentro dela, vencendo a morte, quebrando os agrilhões e tirando ela do buraco, da escuridão. Um fogo nasceu dentro dela. O que é um pai? Um pai é alguém que quando assume o seu lugar, ninguém mais pode fazer o que ele pode fazer. Por isso, Deus diz assim para Abraão: eu te farei pai. Não líder, pai. Eu não sei ser líder. Eu não sou um pai que ensina o filho a ser empreendedor. Eu sou pai. E é maravilhoso. E é maravilhoso. Às vezes os meninos me chamam para ir no lugar, eu vou, eu falo para o meu bem assim: bem, eu estou indo, porque daqui uns dias eles não vão estar mais aqui. Eu vou sentir muitas saudades. Diz que não pode menino dormir na cama. Enquanto quis dormir comigo e minha esposa na cama, dormiu. E era bom demais sentir o cheirinho deles. E ainda sinto. Porque ser pai é extraordinário. Ser pai é ser como Deus, irmão. Quem aqui é pai? Um pai assim é uma dádiva. Um pai que quer ser como o Pai Celestial é um presente para os seus filhos. Um pai pecador. Um pai que erra, um pai que peca, um pai que tem uma vida como qualquer pai, mas um pai que está olhando para o Pai Celestial é um presente para o filho, para a família, para a esposa, para todo mundo. Eu quero ser pai. Por mim eu teria mais uns tantos. Por isso que eu olho para todo mundo, eu vejo em você um filho. Eu me relaciono com todo mundo como se todo mundo fosse meu filho. Porque Deus me deu um coração de pai. E deu para você também. Cada homem tem um coração em potencial para ser pai. E o dia que seu filho nascer, vai ser o melhor dia da sua vida. Eu quero cantar uma canção para vocês. Vocês conhecem muito bem. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi. Tudo que eu fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tens preparado,
tem passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs, de grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carente de amor. Que o Senhor lhes dê a mão e lhes mostre de novo o caminho para o renascer, um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Fica de pé. Nova manhã, a mesma casa tem portais abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde, não. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.